Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, esta é, Senhor, a tua palavra, onde, meu Senhor Deus, eu me coloco na tua dispensação, pois o Senhor conhece a mim e conhece a todos que aqui estão. Sabe o que necessitamos ouvir, meu Pai? Que assim neste culto de doutrina o Senhor me conduza conforme o teu querer, a tua vontade, porque é o Senhor, meu Pai, o dono desta casa, o dono de nossas vidas, e sabe o que precisamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja pode sentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Eu só vou pedir, por favor, para tirar essa tristeza desse fundo musical. Uma tristeza porque ele parece ser triste, né? Aquele fundo musical que dá uma tristeza, um desânimo. Bota um negócio mais animado, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós, povo de Deus, somos um povo alegre, amados. Eu sei que tem dias que a gente chega na casa do Senhor cansado, né? De um dia de trabalho, com a coluna doendo, se escorando pelos cantos, mas o avivamento, ele está dentro de nós. Esse sábado eu vi um avivamento que me deixou tão feliz, porque o avivamento, ele está dentro de nós, e onde quer que a gente vá, o avivamento vai conosco, porque ele está dentro de nós. Então eu creio que ele está aqui nessa noite. É culto de doutrina, independente de título ou não, mas nós estamos aqui para cultuar a Deus, que é vivo, e Ele merece toda a honra e glória. Amados, nós conhecemos bem, alguns, né, conhecem bem o texto, o livro. E quando meu esposo me colocou na escala, eu fiquei perguntando a Deus, pedindo ao Senhor a palavra. E veio ao meu coração esse texto. Porque nós estamos vivendo esses dias. Dias de recomeço, dias de reconstrução, dia de um novo na nossa vida. E o Senhor me trouxe essa palavra. E essa palavra, ela veio primeiro para mim, para poder nessa noite trazer para a igreja. Nós conhecemos um pouco da história de Neemias. Tem muitas pessoas que levam essa palavra, levam para a parte da oração, levam para a parte da perseverança. Tem muitos os títulos que deveríamos dar, mas o Senhor trouxe ao meu coração esse texto como um recomeço. É o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A igreja aqui, João Antônio Lins, a igreja do Bairro Novo, nós estamos vivendo um recomeço. Amados, nós começamos o Ministério És Bom, o Senhor nos deu, a mim, meu esposo e eu. Mas parece que cada uma das igrejas nós tivemos que recomeçar. Começaram, mas tivemos que recomeçar. Eu vejo os irmãos trabalhando aqui. Eu vejo a vida do Kaique, Deus abençoando a cada um que faz parte aqui da igreja aqui no Antônio Lins. E eu fico feliz porque o Senhor trazeu ao meu coração que a obra do Senhor, ela não pode ser um fardo na minha vida. Amados, fazer a obra de Deus não pode ser um pesar para mim. Fazer a obra de Deus eu tenho que fazer com prazer
seja assim, mas fique em casa nesse dia. Porque independente do teu cansaço ou não, o Senhor vê e Ele renova a tua força. Porque muitas vezes chegamos sim na casa do Senhor cansado, mas nós sabemos que o Senhor, Ele renova a nossa força. Se chegarmos enfermos, Ele faz o quê? Ele nos cura. Mas infelizmente muitos não pensam assim. Muitos hoje têm servido a Deus como uma obrigação e um não ter para onde ir. O Senhor, Ele não é a segunda opção na minha e na tua vida. O Senhor, Ele é prioridade na minha vida. Ele tem que ser essa prioridade. Porque nós conhecemos o texto, nós sabemos que Neemias não estava em Jerusalém. Ele estava muito bem. Mas agora chega seu irmão e ele pergunta, como está Jerusalém? E ele diz, Jerusalém, você nem sabe como ele se encontra. Jerusalém está destruído, os muros destruídos, foi tudo destruído. Aleluia! Amados, a gente quando lê o início do capítulo 1, Neemias tinha tudo apenas para se lamentar ou ficar triste. Verdade. Mas o que Neemias faz? A Bíblia diz que ele vai orar, mas para que ele vai orar se a oração não ia fazer muita coisa lá? Porque os muros estavam destruídos, desabados, queimados as portas. Oh, glória a Deus, é isso mesmo. E os seus irmãos tinham sido levados cativos. Mas aquele homem, ele sente o desejo de reconstruir, de começar algo que ele nem tinha nada a ver com a história. Aleluia! Aleluia! Amados, o Senhor começa sondando o meu coração e o teu. É verdade. Começa com um soldado do coração. É bem assim. Porque veja que Neemias fica triste, a Bíblia diz que ele vai orar, que ele vai jejuar, que ele vai buscar a face do Senhor, que ele vai colocar diante do Senhor o que ele poderia fazer naquela situação. E a Bíblia diz que o Senhor, amados, eu creio que ele vai agindo, vai dando a direção, vai dando a estratégia para Jeremias. Glória a Deus. Para Neemias. Glória a Jesus. É porque ontem eu ouvi Jeremias, perdão. Para Neemias. Glória a Deus. Amados, bom é quando Deus nos dá estratégia. Aleluia. Bom é quando Deus nos dá a direção para fazermos algo. Porque Neemias sentiu sim no coração, mas Deus deu cada estratégia, cada direção para Neemias. Veja que quando Neemias chega diante do rei, o rei percebe a sua tristeza. Porque o rei sentia tristeza. Mas ele sempre pergunta o que Neemias tinha. E Neemias fala, por quê? Porque a oração, o jejum, já tinha feito o efeito o qual Neemias tinha lançado. Glória a Deus. O Senhor já tinha visitado o coração do rei. Oh, Porque quando ele chega aqui e pede, eu preciso de cartas para que eu vá a Jerusalém. E nós vemos na palavra que ele dá todas essas cartas para Neemias. E nós sabemos que ele vai. Glória. E ao chegar lá, Glória a Deus. o texto fala no capítulo 2 que Neemias ele não fala o que Deus tinha colocado no seu coração. Amados, quando recomeçamos ou queremos reconstruir algo, a primeira coisa que se levanta é inimigos e adversários. Isso é terrível. Terrível por quê? Porque não é apenas os de longe. Muitas vezes é aquele que está tão próximo de nós. Muitas vezes são pessoas que a gente gostaria que desse um incentivo, uma palavra em dizer, vamos reconstruir, vamos recomeçar. Eu vou segurar a tua mão para que você recomece, para que você venha fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Glória a Deus. Ou independente da situação.
Mas a Bíblia diz que nesse capítulo 2, quando Neemias chega em Jerusalém, a primeira coisa que se levanta contra são inimigos e adversários. Aleluia. Porque nós sabemos que nós lutamos diariamente. E a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, principados, potestades. Se contar tudo isso, nós temos pessoas que dão lugar para o nosso adversário usar. Muitas vezes, quando queremos fazer algo, recebemos palavras de quê? De desânimo, de que nós não vamos conseguir. Esses dias eu ouvi pessoas, ao invés de dizer assim, eu acredito que você pode, eu acredito que você vai. Aí as pessoas dizem assim, mas como você vai dar conta? É muita coisa para você. É como eu falei no sábado, amados, Deus não nos dá um fardo ou um peso qual a gente não possa carregar. Ele sabe, Ele conhece a minha e conhece a tua estrutura. Somos nós que nos limitamos, porque quando Deus coloca algo para a gente fazer, vai sim se levantar adversários contra a nossa vida. Glória a Deus. Nós sabemos que vai se levantar. Glória a Jesus. E muitas vezes a gente pensa que é de longe e não é, está bem pertinho muitas vezes. Aleluia, desse jeito. Mas eu gosto muito de um texto que fala de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Amados, sempre que alguém se levanta contra, eu vou para esse texto. O nosso autor da fé, olha para ele. Olha para o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus. Veja que Jesus suportou tudo, porque você não. Glória a Jesus. Devemos sim olhar, porque agora Neemias, ele tinha um foco. Qual é o foco de Neemias? É reconstruir os muros de Jerusalém, é de colocar as portas, é de fechar todas as brechas. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes é o que falta na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Temos um foco, temos uma direção, mas aí quando os adversários se levantam, o que muitos fazem? Desistem, desanimam. Amados, eu me apego muito à palavra do Senhor, porque ela é o nosso combustível. Muitas vezes quando eu me entristeço por alguma coisa, eu vou para a palavra, principalmente o texto de Paulo. Eu gosto muito daquele texto que fala que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque muitas vezes quando a gente se acha fraco, o Senhor, Ele vem da nossa vida e aí a gente acha que não tinha força, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos renova, Ele nos restaura, Ele nos faz forte, Ele nos coloca de pé. Glória a Deus. Porque cair é a vontade do adversário, amado. Glória a Deus. Desanimar, parar, isso não é mais para mim, para Glória você. a Deus. Não temos mais que passar por esses momentos de desânimo na nossa fé. Afinal de contas, somos bem grandinhos. Me refiro espiritualmente. Oh, glória a Deus. E para quem desanimar nesses últimos dias, amados, eu tenho visto tantos caídos. Eu falo caídos pelo desânimo, pela falta de fé, pela falta de confiança no Senhor. Imagine o que Neemias iria fazer em Jerusalém se ele não fosse com confiança que Deus podia fazer. Porque os adversários que se levantaram não foi brincadeira, não. Não foi uma carinha feia, não. Foi adversários para fazer Neemias voltar com rapidinho. Mas quando a gente tem um foco, amados, nada pode nos parar. Em nome de Jesus. Principalmente quando é Deus. Oh, aleluia, Jesus. Quando é Deus que quer, não Aleluia. há inferno que se levante. Aleluia. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem
Eu tenho uma direção. Eu tenho um alvo. Meu alvo é quem? Ele é Nome de Jesus. Jesus. O meu alvo é Jesus. Ah, vai se levantar, vai se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Desânimo, ele vem. Tristeza, ele vem. Veio para Paulo, veio para tantos outros. Eu vi homens de Deus, quando a gente folheia a Bíblia, até com depressão, com vontade de sumir, de se esconder dentro de uma caverna ou não. E nós somos melhores que esses profetas? Nós não somos. Mas eu sempre levanto a minha cabeça e digo: eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, mas agora é assim, é assim. Eu digo: é assim, é assim, é assim. Porque a obra não é minha, Glória a Deus. a obra não é tua, a obra Glória é a de Deus. Jesus. E Deus, ele tem um propósito na nossa vida tão Glória a grande. Deus. Glória a Deus. Nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Eu Aleluia. estava sentada aqui olhando para uma pessoa Deus. e eu sempre comentava com outra pessoa. Eu dizia assim: eu não sei por quê. Por quê? Mas eu sinto no meu coração ardentemente que essa pessoa ainda vai ter um filho. Aleluia. Ainda bem que eu tenho testemunha, né? Glória. Para não duvidar da palavra. Eu dizia: eu não sei por quê e nem como vai ser, porque eu não tenho uma bola de cristal e Deus não me revela essas coisas. Mas eu sentia no meu coração ardentemente: vai ter um filho. Glória. Glória a Deus. E eu me Aleluia. perguntava: Senhor, mas é assim, assim, mas como vai ser assim, assim, assim? Amados, tem coisas que não devemos perguntar para Deus. Tem coisas que nós é melhor ficar de bico calado. Porque tem coisas que não se explica, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. E muitas vezes a gente não entende porquê, Deus sabe porquê. Glória a Deus. Porque Neemias estava tão longe, amados, e ele teve que ir para Jerusalém reconstruir uma cidade praticamente. Glória a Deus. Porque ele sentiu a dor das pessoas que estavam lá naquele lugar. Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Oh, glória. E até hoje eu me pergunto por quê. Aleluia. Mas Deus sabe. Deus sabe. Aleluia, Espírito. Glória a Quando Deus. Neemias chega à cidade, ele fala para as pessoas que ele foi àquele lugar para reconstruir os muros de Jerusalém. Glória a Jesus. E ao ouvir, e a conversa a sair pela cidade, Aleluia. causou um alvoroço para os adversários. Aleluia. Como reconstruir os muros? Veja aqui nesse texto que eu li, eles zombavam de Neemias. É o que nossos adversários fazem, sabe por quê? Porque eles acham que nós não iremos nos levantar. Aleluia, Jesus. Mas Neemias, ele dá uma resposta muito precisa. Que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E Glória a nós, Deus. seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aleluia. Ou seja, é o adversário dizendo que não vai e você dizendo: eu vou. Eu consigo, você não vai conseguir, você dizendo: eu consigo. Porque muitas vezes depende do que sai da nossa boca. A convicção que tem que sair do meu coração. Glória, glória. Porque não é os nossos adversários
têm caído e desanimado, Glória a Deus. deixado a fé. Aleluia, Jesus. Amados, adversários nós iremos ter até Jesus voltar. É verdade. Infelizmente. E isso, com lamento, eu digo, muitas vezes dentro da própria igreja. Pessoas que eram para levantar a mão, porque, amados, nós não fazemos nada sozinhos. Oh, glória a O Jesus. presbítero Kaique não vai poder fazer nada sozinho. Essas paredes não vão se levantar sem que ele se una com alguém para levantar. Sem que alguém diga assim, não, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Vamos edificar os muros. Desse jeito. Vamos edificar essas paredes. Vamos levantar, a gente vai conseguir. Ah, mas não tem quantia financeira, não tem o recurso financeiro, amados, o Deus. Glória a Deus. O Deus que está conosco, desde a pandemia diz, é o Deus que está conosco e vai nos ajudar. É Ele. Glória a Deus. A questão é que muitos às vezes querem fazer as coisas sem Deus. Aleluia. Mas se Deus estiver aqui e Ele for o centro, a gente Glória a vai. Deus. Desse jeito. Mesmo que se levanta, Aleluia. sempre se levanta alguém para ajudar, amados. Eu acho tão lindo trabalhar de Deus, tão lindo. Glória a Deus. Porque quando a gente acha que não tem ninguém, Deus usa alguém. Aleluia. Ah, mas eu não tenho. Mas Deus sabe quem tem. É verdade. Glória a Deus. Ah, mas eu nem sei fazer, mas eu sei quem vai fazer. Aleluia. Sabe qual é a questão maior que atrapalha o trabalhar de Deus? É isso, é tirar o poder e aquilo que Deus pode fazer. É verdade. A pessoa fica limitando o poder de Deus. É por isso que hoje eu estava indo, eu fui tomar banho e o meu esposo dizendo, estava vendo um vídeo, que quem tem o sangue O negativo, parece que é o anjo, ele que vai, sabe explicar direito, porque foi ele que viu o vídeo. Quem tem o sangue O negativo é os anjos que caiu, né, que foi... E eu tenho o O. Você caiu. Aleluia. Aí ele me chamou para dizer isso. Será? É por isso que você é diferente. Eita, mas eu comecei a rir. Mas não é que a pessoa seja diferente. É que a gente tem que viver a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque adianta a gente ler e não viver. Amados, tem pessoas que dizem assim, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu já li várias vezes e eu me pergunto, aprendeu o quê? Se libertou de quê? Foi transformado em quê? O que foi que achou? O que foi que achou na palavra? Porque continua sendo a mesma pessoa, a mesma velha criatura, e nada mudou. E o que foi que a palavra, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você leu a palavra, você conheceu Jesus. Aleluia. Porque eu tenho um tio que as minhas primas o meu pai já leu a Bíblia várias vezes. Eu disse, mas ele não enxergou nada, né? Porque continua o mesmo idólatra. E se fala de idolatria do começo ao fim. Então, se os meus olhos não foram abertos, não adiantou nada. Então, meu esposo disse que eu sou uma extraterrestre. Eu disse, meu filho, sabe por que eu sou diferente? É porque eu aprendi a viver a palavra. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou a mulher mais forte do mundo. Não. Eu tenho fraquezas tanto quanto qualquer um que está aqui. Aleluia. Mas quando a gente vive a palavra é diferente. Ontem eu estava no culto lá no São Caetano, o departamento de mulheres estava louvando.
E veio um flash na minha mente e eu comecei a chorar. E parecia que eu recebi a notícia de alguém que morreu. Quando a gente toma assim aquela notícia, e eu comecei a chorar. E depois eu fui sentar na cadeira e o pregador teve a oportunidade de ministrar a palavra. E eu olhei, eu gosto muito de ficar olhando para cima, como se olhasse para o céu. Mas daí eu olhando para cima, e eu disse, meu Deus, eu não vou deixar essa tristeza atrapalhar o meu culto. Porque a tristeza, ela vem, a gente não quer dar glória, a gente não quer dar aleluias ao Senhor, a gente não quer engrandecer, a gente fecha o semblante, fica ali preso, amarrado na cadeira. Eu disse, Senhor está repreendido. Eu sei de tudo isso que veio agora esse teste na minha mente, eu sei. Mas eu estou aqui para cultuar o Senhor. Eu quero cultuar o Senhor. Eu quero sentir a tua presença agora aqui na minha vida. Aleluia. E muitas vezes a gente chega assim na casa do Senhor e o inimigo, às vezes a gente até vem bem de casa. Quando pisa na porta da casa do Senhor, parece que vem uma tristeza, uma enxurrada. De tristeza, de angústia no nosso coração. Sabe para quê? Para que você não abra a tua boca e exalte e glorifique o nome do Senhor. Porque problema nós temos, Senhor, não. Aleluia. E muitos passamos por tantas coisas e às vezes tem problemas que nem é nosso, são de pessoas, mas que a gente se entristece também com a vida das pessoas. E veja que se a gente fosse ler o capítulo 1, é o que acontece com Neemias. Quando o irmão dele fala que a cidade estava dessa maneira, a Bíblia diz que o semblante dele fica triste. E ele chora. Mas aí, com certeza, a partir do momento que aquele homem começa a jejuar e orar e buscar a direção do Senhor, que o Senhor diz assim, eu vou lhe dar a direção para que tu faças tudo. Com certeza aquele homem se levanta, recebe uma força que talvez ele achasse que nem tinha, e ele vai para Jerusalém. Glória a Deus. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Glória a Deus. Achamos que estamos destruídos, mas o Senhor não vai deixar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Por que Ele não vai deixar? Porque o Senhor diz que Ele só nos deixa se a gente nos deixar. Se a gente deixar Ele, aí a Bíblia diz que Ele também nos deixa. Aí tem um texto que eu gosto muito, é um dos que também me anima. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, eu vou ler do 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí no 8 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Glória a Deus. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Palavras de Paulo. E quando a gente ouve uma palavra dessa, amados, diante dos nossos problemas, o que nós fazemos se não nos animar? Aleluia. É por isso que há uma diferença. Glória a Deus. Há uma diferença de ouvir e praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Porque nós temos muitos dos adversários. Mas como eu já falei, eu vou repetir. Nós temos um foco. Nós temos um alvo. Nós temos a promessa vinda do céu para a nossa vida. Glória a Deus. Que é a salvação. Que aquele que perseverar até o fim, ele vai fazer o quê? Ele vai receber a coroa de glória. Aleluia. Amados, mas é aquele que perseverar até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem um texto também que eu
gosto muito. Paulo fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas essa palavra ela é um combustível para a nossa vida. Ela é um combustível para mim e para você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu suporto, eu aguento, eu passo, eu chego, eu avanço, eu consigo, eu vou. Glória a Deus. Palavras de ânimo para a tua alma nessa noite. Glória a Deus. Porque talvez se levantou adversários na tua vida. Amados, e em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Você pensa que o inimigo, ele deita um pouquinho para nos deixar em paz? Eu não sei com você, mas comigo ele não faz isso não. Oi, feliz. Você pensa que ele dá trégua? Quando a gente pensa que vai, não vai. Quando a gente pensa que parou, se levanta. Quando a gente pensa que a pessoa mudou, a pessoa mostra as unhas. Meu Deus. Aí tudo isso vem para quê? Imagine se a gente não tivesse um foco na nossa vida. Imagina se a gente não parava. Mas como nós temos um foco, uma direção. Aleluia. Amados, essa parte aqui de Neemias. Um dos adversários, como Sanbalate, Tobias, Gesem, eles mandam cartas convidando Neemias para como se fosse para orar, para se juntar. Mas Neemias, ele sabia da estratégia dos inimigos. E o que eu acho lindo nesse texto é que Neemias, ele estava trabalhando. A Bíblia diz que ele estava em cima dos muros, trabalhando. E quando essas cartas chegam para ele, ele diz que não vai. Sabe por que ele disse que não vai? Porque ele tinha um foco. Aleluia. Porque ele sabia o que ele estava ali para fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver o texto. Glória a Deus. Aqui, capítulo 6. Diz assim no 6. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já havia brecha, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém inventavam fazer mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, Glória a Deus. de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Deus. Porque Neemias sabia que aquele convite não era para o bem, e sim para o seu mal. Porque a todo custo esses adversários queriam parar a obra do Senhor. Glória a Deus. Veja que o foco do adversário é parar a obra do Senhor. Aleluia. Causa dissensões, intrigas, pórfias, brigas, calúnias, tantas adversidades.
Tudo isso para fazer o quê, amados? Fazer para a obra do Senhor. Imagine se meu esposo, no início da obra, o qual até hoje nós temos, imagine no início, tivesse parado, fechado a porta da casa do Senhor. Porque grandes adversidades nós passamos. Muitas lutas, muitos inimigos, muitos não vai dar certo, muitos não conseguem. Ah, essa parede, ah, essa porta, ah, não sei o quê, ah, fulano não tem capacidade, ah, fulano não sei o quê, amados, tantos adversários. Mas olha o que Neemias responde: estou fazendo uma grande obra. Glória. Aleluia. É por isso que a obra, quando é de Deus, ela não para. O Antônio Lins, veja o que tem acontecido. O que a gente faz? A gente se alegra. Porque, como eu já falei, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. E eu tenho orado nesses dias, eu tenho dito: Deus, se for o Senhor que abrir, o homem não vai fechar. Os nossos adversários não vai fechar. Porque esses homens, eu até anotei aqui bem rapidinho, que eu tenho. Sanbalate era governador de Samaria, tinha grande influência política e usava ameaças e intrigas para intimidar os judeus. Tobias era o oficial que liderava a posição interna e externa. Ele tinha laços com alguns sacerdotes corruptos de Jerusalém. O Gesem, ele era líder que uniu forças contra os outros dois para paralisar a obra. Olha, eram homens influentes. Amados, não era qualquer um, não foi qualquer um que se levantou contra Neemias. Olha o que esses homens eram. Mas eles não conseguem parar Neemias, porque a cidade de Jerusalém era de Deus, o povo era de Deus. E ainda que se levantaram sim, mas veja que a todo tempo o Senhor estava com Neemias. Glória a Deus. Aleluia. E Ele está comigo e Ele está com você. Aleluia, Deus. Então Neemias diz assim: eu estou fazendo a grande obra, não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez, olha mais, olha como o camarada era insistente. Não foi uma carta, não foi duas, não foi três, já vai a quinta vez que este homem manda carta para Neemias. Glória a Deus. E todas as vezes a resposta é: eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, eu estou fazendo a obra de Deus e você não vai me parar. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava assistindo um vídeo ontem, amado, naquela época, não é como hoje. Hoje a gente vê as obras, a camarada pega aquelas estruturas, coloca uma dentro da outra, já levantou uma estrutura. Naquela época não, era um sofrimento. Para carregar um tijolo, uma pedra. Imagine que foi apenas 52 dias para reconstruir os muros. Fazer portas enormes, porque naquela época não era como um muro como esse aqui, de 2,5 metros. 2 metros, 2,5. Eram estruturas que você olhava para cima e perdia até o foco da onde estava o último tijolo, a última pedra. Mas sabe o que me chama a atenção também nesse texto? É que quando Neemias chega, que ele chama as pessoas, as famílias, eles se juntam, eles se unem para edificar. Vamos, Neemias, edificar a cidade. Glória a Deus. Porque uma das coisas mais difíceis de
fazer a obra, amados, é não ter pessoas dispostas para fazer. Glória a Deus. Aí é o que pesa. Porque como Neemias iria sozinho fazer tudo aquilo ali? É bem verdade que quando ele chega na cidade, ele não conhecia muita gente, não conhecia ninguém praticamente, não conhecia ninguém. Mas aí ele começa a conversar com pessoas, e aquelas pessoas que eram de fato de Deus, ele começa a fazer equipes. Olha, você vai para as portas, você vai para ali, você vai para aqui. E as pessoas se juntaram a Neemias. A obra cresce desse jeito. As coisas vão para cima. As coisas vão para frente. Porque onde há divisão, contenda. Amados, eu não aceito. Aleluia. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Glória a Deus. A gente tem batido na tecla. Meu esposo, as pessoas podem até achar que é chato, mas eu vou ser chata junto com ele. Porque nós não podemos, se é 4 casas, em bairros diferentes, mas somos um só ministério. Eu não posso dizer e nem aceitar que alguém diga: eu não gosto de ir para o Antônio Luiz. Ah, eu não gosto de ir para o bairro Novo. Eu não gosto, eu vou, mas eu não gosto de ir para o São Caetano. Amados, a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. E porque Deus permite que algumas coisas aconteçam? Por que será? Eu não queria nem que gravasse. Porque eu queria falar coisas. Mas não posso. Glória a Deus. Porque tem um monte de olheiros, né? Por aí vai que, né? Mas, amados, como vai? Não vai. Aleluia. O povo de Deus, por mais que se levante um ou outro, sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que tem o joio e o trigo. E eles ficam assim, ó. Arrancar o joio, vamos arrancar o joio. O trigo foi joio. Veja se não acontece. Porque quando o joio é tirado, vai um monte de triguinho. Vai ou não vai? Vai. É por isso que a Bíblia diz: deixa ele aí. Porque no tempo certo, quem é que vai arrancar? A Bíblia é ela que fala. Estou falando nada demais. Eu só estou falando o que a Bíblia fala. Se arrancar, leva junto. Mas eu vou voltar para a tecla. Se nós, como igreja, se juntarmos num só propósito, num só pensamento, sem intriga, sem barreiras, uma para com a outra, a obra do Senhor ela só cresce. Glória a Deus. Porque o irmão Josivan está aqui. Amanhã é quarta. Quinta-feira ele vai estar no São Caetano. Bairro nosso, eu vou estar lá também, em nome de Jesus. E eu vou estar lá. É ciclo de oração. Então, se a irmã Vânia, seu esposo, quiser ir para lá, dá glória, glória. A sexta-feira eu vou dar glória lá na sede. Segunda-feira eu vou dar glória lá no São Caetano. Amado, já pensou? É todo dia que eu estou lá, eu não vou. Vocês têm 2 dias de culto, ficar já morrendo. Eu tenho culto todos os dias, amado. É por isso que eu não respondo. Minha filha, você é diferente, meu filho, eu sou diferente. Não. É porque é tão prazeroso, amados, fazer a obra do Senhor. Quando diz assim: você vai tomar conta de mais um departamento, e você acha que foi a tristeza que bateu no meu coração. Não foi tristeza, não, sabe por quê? Porque tinha mulheres capazes de ficar na frente. Mas eu disse: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ajustar. Me compreende? Veja o meu tempo, são 3. Me compreendam, mas eu vou dar o que eu dou para
três. A mesma dedicação, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma direção. Deus vai dar para um, Deus vai dar para outro, e Deus vai estar em todo lugar. Glória a Deus. Porque precisamos pensar assim, amados. E não é dividido, porque nós não podemos dividir. Dividido não vai. Não vai caminhar. Ah, porque eu vi a foto. Já pensou o presbítero Kaique? Eu vi a foto da irmã Vânia lá no bairro Nosso. Oxe. E o que ela foi fazer lá? Daqui a pouco ela volta para lá. Não, já pensou, amado? Se a gente pensasse assim, estudando um exemplo, viu? Se a gente pensasse assim, aí a gente da sede, vê alguém aqui, oxe, a Josiane veio, foi fazer o que lá no Antônio Lins? Já pensou, amados? Eu estou falando assim porque nós não podemos aceitar isso. Somos um só rebanho, a gente vai para onde? Eu espero encontrar você no céu. Glória a Deus. E eu espero que você me encontre lá também. Ou não? Amém. Glória a Posso fazer Deus. pergunta? Pode. E não é a primeira pergunta, mas porque assim, a primeira divisão, ela causou foi no céu, foi causada no céu. E aqueles que causou divisão, o Senhor tirou do céu. É isso. É por isso que às vezes a gente fica assim, ah, mas porque o Senhor permitiu? Né, amados? Não vai não, amados. Aceite quem aceitar, goste quem gostar. Não é minha, não é tua, é dele. Glória a Deus. Aleluia. Afinal de contas, essa porta não foi Deus. Oh, sabe uma coisa que me deixa muito triste? É quando as pessoas elas colocam na boca ou na porta de Deus algo que não foi Deus. O Senhor é usado por Deus para entregar uma mensagem. Amém, glória a Deus. Mas o Senhor tem convicção daquilo que sai da sua boca quando Deus diz assim, fala para ele. Que, ó, irmão, Deus está mandando assim, assim, assim. Deus está mandando. Mas tem pessoas que dizem assim, foi Deus que mandou. No outro dia Deus desmandou. Deus tirou tudo. Deus falou, mas no dia seguinte Deus não falou nada. Oh, amados, não faça isso não. Tenha convicção do que sai da sua boca. Pense antes de falar. Foi Deus que falou com você? Foi Deus que mandou você falar? Então fale. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. O sangue dá na canela. Mas foi Deus que mandou, fale. Aleluia. Agora usar a boca de Deus, ou usar que foi Deus que mandou fazer tal coisa e não foi, saiba o preço que você vai pagar. Eu acho isso muito feio. As pessoas ficam colocando isso, dizendo que é Deus e não foi Deus. Ah, Deus mandou. Deus falou. E quando a gente olha, a pessoa diz assim, ah, não sei. Foi o quê? Foi o quê então? Foi o quê? Foi a emoção? Foi o quê? Mas você não disse que foi Deus? Você não disse que Deus mandou você ir? Por que não acontece isso? Deus mandou eu ir. Aí depois Deus disse que eu recuasse, voltasse. O que foi que aconteceu? Mas faça isso não. Tenha convicção daquilo que é Deus que está falando. E eu tenho visto isso acontecer muito no meio do povo de Deus. Foi Deus que mandou e não foi Deus que mandou. Porque eu tenho convicção de quando é Deus que fala. A gente tem que ter convicção de que Deus fala ao nosso coração, Deus usa os seus vasos para entregar, para falar alguma coisa, Deus fala sim, mas colocar na porta que foi Deus que falou, não faça isso, porque você vai pagar um preço muito alto. Glória a Jesus. E eu tenho visto isso muito acontecer.
Então, muitos são os nossos adversários. Mas nós estamos servindo e fazemos a obra dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não fazemos Glória a Deus. para aparecer, para nos mostrar ser melhor. Não. Se a gente está fazendo para Deus, então Ele vai terminar. É Glória a como o Deus. louvor que fala. Que começou a boa obra, Ele vai terminar, vai aperfeiçoar. Aleluia. Se levanta, que se levantar. Verdade. Ah, foi uma pausa que foi dada. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Deus tirou. Deus sabe por que tirou. Então, Glória a Jesus. Glória a que Deus. venhamos compreender o trabalhar e o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu Deus. estou vivendo um tempo Aleluia. de reconstrução. Tenho visto o Antônio Lins sendo reconstruído. Estou lá no bairro nosso. E terça-feira eu estava lá. Terça não. Quinta-feira. Quinta-feira eu cheguei no bairro nosso, por ciclo de oração. Já vou passar para o presbítero Kaique. Era ciclo de oração. E eu olhei para a igreja quando eu levantei. E eu vi apenas as dirigentes, o presbítero na porta e uma criança no som. E aquilo me deu uma angústia tão grande que eu disse, Senhor, de novo não. De novo não. Porque foi tão difícil no São Caetano. Será que eu vou ter que passar por tudo de novo aqui no bairro nosso? Porque de uma coisa eu sei, a porta não vai fechar. Mas será que eu vou ter que reconstruir de novo? Começar tudo de novo? Porque não tem como não arrancar, como eu falei. Porque alguns sentem. E os que ficaram estão como Neemias. Com Neemias, eu vou dizer assim. Está com Neemias. Mas se levantam os adversários. Não vou mais por isso. Não quero mais por isso. Desânimo aqui, desânimo ali. E eu olhei, é por isso que essa palavra veio. Porque eu disse, Senhor, sozinha eu não vou. Meu esposo sozinho também não vai. Mas se tiver pelo menos um disposto a ir, eu vou. E se tiver que recomeçar, eu vou recomeçar tudo de novo. É fácil? Dá desânimo? Eu me desanimei. Eu me entristeci. Porque eu olhei para a igreja e disse de novo, Senhor. Mas eu estou entendendo? Não estou. Algumas coisas eu entendo. Outras não. Mas assim como o Senhor edificou, levantou lá no São Caetano, eu disse para ele que ele é o mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus de cá, é o mesmo Deus daqui, é o mesmo Deus de lá. E se Ele é o mesmo Deus, Ele está conosco. Se Ele está conosco, a gente vai vencer. Aleluia, glória a Deus. Aí eu vou dizer igual Neemias, edificaremos. E Glória a levantemos, porque o Senhor está conosco. Aleluia. É essa certeza que tem que sair daqui do meu coração. Aleluia. Amém. Glória Então a eu Deus. conto com a igreja do Antônio Lins. Glória a Deus. Né, para estarmos juntos, quando estiver orando, apresente umas às outras. Amados, a Bíblia diz que roguemos o dono da seara, para que ele envie ceifeiros, porque quem envia é ele. Às vezes a gente ora
parado. Mas você pensa que o céu não está em ação, o céu está em ação. Além de Jesus. Glória a Deus. E Ele trabalha ao nosso favor. Então que nessa noite, você saiba de uma coisa, Deus, Ele está conosco. Se você tiver que recomeçar, seja em qual área for na tua vida, recomece, não desista, prossiga, persevera até o fim. Eu encerro dizendo como Deus falou para Daniel: Daniel, vai até o fim. Glória a Deus. Né, amados? Então, 3 minutinhos. 3 minutos para aqui. Glória a Deus. Orar e dar a bênção, meu Em filho. nome de Jesus. Rapaz, Glória a Deus. amados, que Deus abençoe a igreja. Eu estava com tempo que eu não vim aqui, e quando meu esposo falou isso, meu filho, deixa eu ir para lá, porque tem uma menina que vive me cobrando. Ah, a senhora não foi mais, eu só vim aqui na festividade das mulheres. Olha o tempo. Mas para mim, eu sempre dizia, e vou dizer onde eu estiver, mas no nosso Santana Luís, seja o que for. É um prazer para mim estar aqui, estar lá, porque para mim é uma honra fazer a obra de Deus. Eu não chegar aqui com a mala nas costas. O peso da humanidade, tem pessoas que ainda usam a expressão, o peso está na minha. Quem carregou o peso da humanidade, meu irmão, foi você, não. Ah, está nas minhas costas, parece que está nas minhas costas. Não está, não, meu filho. O peso que está nas tuas costas é os teus problemas mesmo, é a tua vida. Aleluia. É a tua boca que não se levanta para dizer: eu vou vencer, eu vou conseguir. Aí fica aí com o peso nas costas. Aleluia. Mas se você tem Deus na tua vida, ponto final. E deixa que o resto quem dirige é Deus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos e vamos prosseguir porque Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem ouviu a mensagem? Amém. Na pastor pregar, veio esse louvor novamente. Quem souber, louva junto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Nem adiantou dizer que eu era sem futuro, que eu era um trapo entre os monturos e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou lutar contra a minha vida, fecha todas as saídas, depois ficar de longe só pra ver no que daria. É que o inimigo esqueceu que eu sirvo a um Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Lembraram de me perseguir, lembraram de tudo fazer, só esqueceram de um detalhe: é que Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo. Não adianta
Pode apertar, pode falar de mim o que quiser, nem adianta, eu vou manter minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresa que vem por aí, nas mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentaram me parar com tudo que eu sofri, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas quem quiser acreditar, espere, e quem está vivo acredite e veja. É Jeová quem por nós peleja. E olha nós aqui, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha do inferno, olha eu aqui, olha você aí, olha nós aqui, nem adianta. Passa a pastora para ela orar, entregar a bênção. Mas tem um ano, quem está aqui, um ano e alguns meses. Como o pastor falou, o recomeço nunca é fácil, mas quando é Deus que está à frente, quando é Deus que está no controle, e Ele mesmo diz em Isaías que agindo eu, então se é Deus que está à frente, pode se levantar quem for, mas cai Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua bondade nessa noite. Te agradecemos por essa rica oportunidade, pois podemos nos reunir em teu santo nome, entoamos louvores ao Senhor. Meu Deus, que a partir do momento que sairmos da tua casa, eu te peço, nos guarde, nos livre de todos os males. Continua, meu Deus, com a tua mão estendida sobre as nossas vidas. Que assim o Senhor abençoe muitíssimo a cada um dos teus filhos. É o que eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, Ele te dê a paz. E que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel habite no meu e no teu coração. E a igreja diz: Amém. Se Jesus não voltar, amanhã nós temos círculo de oração aqui, culto de doutrina na sede e oração à tarde. Aqui tem oração à tarde. Que Deus abençoe e ore por mim em nome de Jesus. Amém.